Bom dia! Abraçamos você que celebra conosco aqui na página da nossa paróquia. Neste culto, primeiro domingo na Quaresma, vamos refletir sobre o testemunho que as pessoas cristãs são chamadas a ter no mundo e o sofrimento que esse testemunho, a exemplo de Cristo, pode provocar. Nós nos reunimos em comunhão em nome do Trino Deus, o Deus Criador, Jesus Cristo que nos chama a testemunhá-lo e o Espírito Santo que nos anima a viver sob a ética cristã. Amém. Oremos. Deus de amor, inspira-nos a partir de Cristo a vivermos responsavelmente a nossa fé. Dá que nosso testemunho em meio ao mundo seja revestido de ética cristã, de amor e justiça. Por Jesus Cristo que morreu, mas ressuscitou. Amém. Cantemos! Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres em que Deus o ressuscitou das trevas para a luz, então verás a mão de Deus, então terás a salvação. Justiça e com a boca se confessa a salvação. Sejam a graça e a paz de Deus com cada uma de vocês hoje e sempre. Amém. Compartilho com vocês um trecho da carta de 1 Pedro, o capítulo 3, os versículos 18 até 22. Diz assim: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representa o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Até aqui. Amém. Estimados e estimadas, eu quero contar uma pequena história. Lucas era um jovem senhor. Ele morava na região da Ásia. Ele ouviu
as palavras anunciadas pelos apóstolos e por vários outros testemunhos falando de Jesus. Lucas era uma pessoa comum, como você e eu, mas aquela mensagem tocou profundamente o coração de Lucas. Ele então conversou com a sua família, contou o que tinha ouvido, e todos quiseram ir juntos para ouvir mais. E assim, num desses dias, eles estavam tão convictos desta fé em Jesus que pediram pelo batismo. Lucas e a sua família então passaram a fazer parte da comunidade cristã ali onde eles moravam. Eram anos terríveis. Domiciano era um imperador. Se Nero foi um imperador duro, Domiciano era ainda pior. E como os cristãos se reuniam? Lucas e sua família, assim como os demais cristãos, se reuniam às escondidas, bem de noite, às vezes até nas catacumbas, para que ninguém os ouvisse. Lucas já tinha ouvido falar de muitos e muitos cristãos que estavam sendo perseguidos. Uma noite, Lucas viu muitas crianças. Estava apavorado com aquilo. Quem eram elas? Então, um dos líderes da igreja disse a ele que eram crianças órfãs. Tinham ficado órfãos porque seus pais tinham sido mortos pelo Império Romano. Lucas então começou a se questionar: minha nossa, o que pode acontecer tudo por eu ser uma pessoa cristã? Sabia-se que naquele tempo os romanos exigiam que todos adorassem o imperador como um deus e que deveriam sacrificar também para os deuses romanos. Lucas estava tão convicto que isso estava errado, assim como os demais cristãos, porque apenas Jesus é o Senhor. E assim como diz aqui na carta de 1 Pedro, Ele é aquele que governa o mundo inteiro. Ele é aquele, o Senhor, que de fato é Senhor da vida e da morte. Como poderia viver de outra forma a não ser esta, adorando a Deus, adorando a Jesus, sendo fiel a Jesus? Como passar do tempo? Lucas, assim como os demais cristãos, não mais se ajoelhava diante do imperador, tampouco prestava culto ao imperador. Sabia que havia um único Deus e que esse Deus tinha vindo em Jesus. Jesus era o Senhor, Ele era o Salvador, Ele era o verdadeiro Rei. Aconteceu que os vizinhos de Lucas o denunciaram. Lucas então foi preso. Enquanto estava preso, deram para ele uma oportunidade. Lucas, você pode ser solto, pode ser liberto, mas para isso você deve sacrificar para os deuses romanos e deve amaldiçoar Jesus Cristo. O que você faria se estivesse no lugar de Lucas? Lucas sabia que se ele fizesse isso, ele seria um apóstata, seria alguém que simplesmente não tinha conseguido manter-se firme na fé cristã. Por outro lado, ele sabia que se não fizesse, seria preso e poderia inclusive ser morto. Essa situação de Lucas foi a situação de muitas e muitas pessoas cristãs no tempo em que esta carta de 1 Pedro foi escrita. Era uma comunidade recém-formada e que nem sempre estava claro para elas o que significava de fato esse compromisso da fé cristã. Por isso essa carta escrita, essa carta denominada de primeira carta de Pedro, ela tem a função de manter a identidade cristã, de animar as pessoas a manterem-se firmes na sua fé. Muitos naquele tempo foram mortos ou presos. Lucas, da nossa história, corajosamente
disse que ele não poderia fazer isso. Hoje, não temos alguém assim que nos põe na parede e nos diz: amaldiçoa Jesus. Mas a nossa pergunta é: qual é o nosso compromisso cristão? Fomos batizados e batizadas, assim como diz a carta de 1 Pedro, e que esse batismo é o compromisso, ou seja, um compromisso de nós vivermos a fé, mas não qualquer fé, ali está o detalhe, de vivermos a fé comprometido com aquele que é o Senhor da vida e da morte. Esse Deus triuno revelado em Jesus e que permanece conosco através do Espírito Santo, que nos enche de dons, como fala o tema e lema deste ano da nossa igreja. Somos chamados e chamadas a viver o batismo diariamente. E isso significa deixar-se ser como um Cristo. Ser um pequeno Cristo para as outras pessoas. Significa viver de forma honesta, justa, procurando enfrentar todas as formas de maldade que existem. E, gente, vamos ser sinceros entre nós. Existem muitas formas de maldade, não é? Vamos só pensar na forma como, às vezes, lidamos uns com os outros, quando temos opiniões diferentes. Às vezes não conseguimos entender que não precisamos pensar igual, nós podemos pensar diferente, mas precisamos respeitar essa diferença. O problema é quando um quer dizer que o outro que não pensa igual a mim está errado. E não só está errado, ele deve ser condenado e julgado. Foi o que aconteceu lá. Os vizinhos de Lucas disseram que esse aí está fazendo errado. Como isso? Quem que é esse Jesus? E denunciaram ele. E isso trouxe todo o infortúnio para Lucas. Sabe? As nossas opiniões diferentes deveriam somar e não dividir. Deveriam nos tornar mais fortes e não mais frágeis. Por isso o tempo de Quaresma é um tempo propício para essa reflexão. Qual é o meu compromisso com o meu batismo? Sou uma pessoa batizada, mas o que significa isso? Em primeiro lugar, adorar ao Senhor Deus, ao único Deus, ao Deus triuno. Eu penso que hoje se adora muitos deuses. Adora-se deuses como o dinheiro, o status, a fama, e até se adoram pessoas. Tem gente que briga com outras gentes por causa de pessoas, colocando elas como deuses. Assim como no Império Romano, há quem acha que é bom que se ajoelhe-se à frente dele e diga assim: ah, como tu és grande. A nós, como pessoas cristãs, cabe ajoelhar-se, cabe o louvor e adoração apenas ao Deus triuno, apenas a Ele. Nós amamos as outras pessoas, gostamos delas, respeitamos elas, mas não podemos adorá-las como a deuses. Senão, fazemos aqui como era a exigência no tempo lá do nosso amigo Lucas da nossa história. Pois, estimadas e estimados, também hoje, às vezes tem pessoas que assim, todo mundo faz. Eu sei que está errado, mas o que eu vou fazer? Deixa para lá. Todo mundo faz, é o melhor, então fazemos também. Nossa fé cristã, ela não permite isso, porque é uma fé comprometida. Não é comprometida com os meus interesses ou comprometida com os interesses deste mundo ou de quem tem poder. Não, é uma fé comprometida com Jesus. É uma fé comprometida com o amor. É uma fé comprometida com a justiça. É uma fé comprometida com a paz. E é uma fé comprometida, como a campanha da Fraternidade Ecumênica nos chama, ao diálogo. Quando eu converso, eu não penso igual. Ora, você que tem filhos, você pensa igualzinho aos seus filhos ou os seus filhos pensam igualzinho a você? Não, nem com o nosso esposo, nossa esposa nós pensamos igual. Temos opiniões diferentes, ideias diferentes, mas isso não deveria ser sinal de a gente se digladiar, se ofender e, inclusive, ameaçar.
Bem pelo contrário, deveria ser sinal de a gente refletir mais, de a gente se perguntar, o que será que Jesus diria nessa situação? Qual será que é a opinião na fé cristã? O que Jesus faria? E aí sim, deixar às vezes até mesmo a nossa opinião ser transformada. Talvez você conhece pessoas que dizem assim, eu sou assim e morro assim. Não precisamos ser assim. Podemos deixar que a fé nos transforme. Sempre de novo, a fé nos transforma. Confessar Jesus não é uma coisa assim fácil, não é só da boca para fora. Ela tem a ver com o coração, com atitudes, com gestos, com palavras. Esse é o convite que nós fazemos. Lucas, na nossa história, foi preso e, assim como outros cristãos, foi assassinado. Mas ele sabia que ele jamais iria renegar a sua fé. E hoje nós, como temos vivido a nossa fé? No nosso trabalho, no nosso jeito de ser com as outras pessoas? Temos sido de fato fiéis, comprometidos com esse Senhor Jesus? É quaresma, é tempo para refletir, é tempo para nos deixar transformar pela palavra de Deus, é tempo de agir comprometidas, comprometidos com o reino de Deus. Esse Senhor Jesus, Ele não nos abandona. Lucas, da nossa história, um pouco antes de ser assassinado, disse, assim como tem dito também Estevão, eis que eu vejo o Senhor ao meu lado, Ele não me abandona. O Senhor Jesus não te abandona, Ele está do teu lado. E Ele quer também te dar coragem para confessarmos e vivermos a fé. Que assim seja. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, possa guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus e nos animar a confessar e a viver a nossa fé em palavras, gestos e atitudes. E é assim que nós cantamos. Confessar Jesus não é brinquedo, mas vale a pena. Amém. Confessar Jesus não é brinquedo, pode custar muito, meu irmão, mas ele acaba com teu medo, dando seu amor e o seu perdão. Então verás a mão de Deus, então terás a salvação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. A oferta deste domingo, temos as informações aqui na nossa tela. Que Deus abençoe também a oferta recolhida e que tenha o destino para o nosso sínodo. Quarta-feira nós nos encontramos no momento de oração, 19 horas, e quinta-feira temos a assembleia da nossa paróquia. Estejamos juntas e juntos. Oremos. Deus de bondade, graças te rendemos por Jesus que nos resgatou e está ao nosso lado nas alegrias e nos sofrimentos. Não é fácil viver a fé cristã de forma comprometida com Cristo no dia a dia, mas pedimos que tu nos fortaleça para vencermos a tentação de negar a fé ou de omitir a fé quando sofremos ou somos afrontados pela forma desumana deste mundo, ou quando podemos ter vantagens ou quando estamos diante de conflitos. Ensina-nos a confirmar nossa identidade cristã. Ajuda-nos a mantermos-nos fiéis ao nosso batismo, vivendo a ética cristã. As tuas mãos de amor, ó Deus, confiamos a vida das pessoas que sofrem, especialmente aquelas que, porque confessam e vivem a sua fé, tantas vezes são perseguidas.
Nós também queremos pedir a Ti, ó Deus, pelas pessoas doentes. Sê Tu com cada pessoa enferma. Com carinho nós pedimos pelos nossos colegas pastores, Rony, Milton e Cláudio, também pelo jovem Felipe Jensen, também pelo Mário, também pelo Jackson e tantas pessoas que, acometidas pela Covid, passam por situações tão difíceis. Sê Tu, ó Deus, com todas as pessoas doentes, que Tuas mãos as fortaleçam. Lembramo-nos também das famílias enlutadas. Lembramo-nos das pessoas desesperançadas. Sê Tu, Senhor, com cada pessoa que sofre e ensina-nos a sermos solidários diante do sofrimento. Tudo o que carregamos em nosso coração, confiamos a Ti, na certeza que nos ouves conforme Tua bondade. Por Jesus Cristo, juntos nós oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe, guarde e proteja hoje e sempre o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Confessemos e vivamos a fé cristã, lembrando que o nosso Jesus, esse Senhor, está ao nosso lado e Ele nos fortalece. E que assim, essa identidade cristã possa também criar sempre mais comunidades cheias de paz, de solidariedade, amor e justiça. Ótima e abençoada semana e fica com um abraço bem carinhoso de todos e todas nós. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus levante o rosto sobre nós, que Deus nos dê a paz e nos guarde para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus levante o rosto sobre nós, que Deus nos dê a paz e nos guarde para sempre. Amém.